banco no sinto no sukuta. Recado de garitera do anjo pano. Sapere migliore di chi ne mi sa. Non resta banco no sinto no sukuta. Recado de garitera do anjo pano. Atimiza Mendoza mandare cadu com mulheres de Guiné. Uma pra contra vos com amor a porca vale. Artimida Mendoza mandare cadu com mulheres de Guiné. Fala pra conta vos com amor a porca. Opa, essa música está a travar o tempo todo. Artimida Mendoza mandare cadu com nome só. A voz que dá fala vou me estiminher como olha. Minha cunhada, tem né, coisa. Como por? Mandar na link, não pulo na telefone. Okay, na chat privado. Mandar ela no WhatsApp, é melhor. Ok. Não aguarda o regime do para entrar, para vir aí cair. O regime não cai, não aguardava. Tá, beleza. Tá. Mas e na volta gosto. Tá jóia, que tem problema. Uhum. A voz que dá fala vou me estiminher como olha. Minha senhora. Ok. Ah, ele voltou. Deixa eu colocá-lo. Pronto. Agora sim. Olá. Boa tarde a todos. Boa noite e bom dia para nós. São 8 horas aqui. Yeah. Bom dia a todos, bom dia meus irmãos. Hoje vamos falar do tema como erradicar a lógica da aculturação, ou podemos dizer por outra palavra, imitação. Comigo hoje tenho o doutorando Mamadou Saidi e o mestre Ergimino Nkali. Boa tarde, Mamadou. Boa tarde, Artemisa, boa tarde, Ergimino, e boa tarde a todas as pessoas que estão nos acompanhando a partir deste canal. Eu não podia começar essa conversa sem antes agradecer a Artemisa pelo convite que foi feito para estar aqui, pelo privilégio do espaço e, consequentemente, pela oportunidade de compartilhar aqui com vocês algumas reflexões sobre os temas que nos congregam aqui. Para o público, eu chamo-me Mamadou Saidi, estou no Brasil a estudos há 11 anos já, praticamente, fiz toda a minha vida adulta aqui, toda a minha carreira acadêmica fiz aqui, né? Sou formado em Direito, mestre em Direitos Humanos e Direito Internacional dos Direitos Humanos, e atualmente curso doutoramento em Direito também, na Universidade de Brasília. Hoje é um dia especial, uma data especial. Aproveito essa oportunidade para desejar a todas as mulheres do mundo, em especial as mulheres africanas e mulheres guineenses, um feliz 8 de março e dizer que, enquanto homem, o maior presente que eu dou para as mulheres, como eu disse num programa que eu participei ontem, é o respeito acima de tudo. Respeito elas hoje mais do que ontem e respeitarei amanhã mais do que hoje. Então, hoje também não é só um dia, uma data para comemorar, mas é uma data de reflexão. Como eu disse também ontem, sempre disse isso, hoje é mais uma oportunidade que eu tenho de reiterar.
se nós fôssemos conscientes, se nós fôssemos racionais, o necessário, talvez não precisávamos de um dia para lembrar as pessoas que as mulheres existem, que elas são iguais em dignidade, são iguais em direitos e deveres que nós homens. Então, por enquanto, eu paro por aqui. Muitíssimo obrigada, agradecemos o carinho. Ai, a minha cantora preferida, ela que está a ligar agora. Essas nossas artistas, a situação não está nada fácil. Pode atender, pode atender. Pois. Estão a me ouvir bem? Ok. Ergimino, boa tarde mais uma vez. Seja bem-vindo. É uma honra tê-lo conosco. Um moçambicano. Olha que chique. Agora estou internacional. Só é moçambicano, é brasileiro, é angolano. Agora a coisa subiu da categoria. Ergimino, uma breve apresentação e, mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado por estas boas-vindas, obrigado pelo convite. Saúdo a todos e a todas e aproveito também a deixa para desejar em atraso Feliz Dia da Mulher a todas. Em Moçambique já estamos no início da noite, significa que em relação aos meus companheiros aqui do painel, Artemisa e Mamadou, em Moçambique estamos mais adiantados. É uma das coisas que eu tenho certeza que Moçambique está muito adiantado em relação ao Brasil e os Estados Unidos. É o tempo. Nós já estamos quase no fim do dia 9, estamos no início da noite. Obrigado pelo convite e é uma honra para mim vir aqui partilhar algumas ideias sobre este tema que nos desafia a todos nós, que tem a ver com o mimetismo e que esconde um problema muito sério. E parabéns, Artemisa, pela organização desta campanha, sobretudo, né? Espero que é coisa boa. Com certeza será. Olha, a regra do jogo é a seguinte: cada um de vocês terão 15 minutos. Eu sei que professores falam assim, não vou falar muito, não preparei muita coisa, depois começa. Mas eu acredito que vocês vão conseguir gerir bem esse tempo. Cada um terá 15 minutos para a sua explanação. Começo com Mamadou, que é de casa, porque a gente gosta de deixar convidado à vontade, porque já não é convidado. Precisamos ter esses laços. Moçambique e Guiné-Bissau é um país irmão, então temos que fortalecer mais esse laço. Mamadou terá 15 minutos para a sua explanação sobre o tema. O palco é seu, Mamadou. Bom, como dizem os brasileiros, vou puxar mais para a minha praia, tentar mostrar como esse processo de aculturação, esse processo de mimetismo se manifesta no campo de direito, né? A aculturação, como é sabido, ela é um processo transversal. Transversal por quê? Porque se manifesta em todos os aspectos das nossas vidas, em todos os campos de saber. Dentro desses campos está o direito. Daí a denominação de aculturação jurídica, que é uma espécie de uma coisa que nós chamamos, em sociologia de direito, de transplante jurídico. Transplante jurídico é gênero e tem como espécie empréstimo jurídico. O que é empréstimo jurídico? Ele é um processo de assimilação voluntária de uma lei, né, trazida de um país estrangeiro, o que é um processo natural. Por quê? Porque vivemos num mundo globalizado e nesse mundo no qual as nações se influenciam mutuamente. Então, é natural, né, que um país sinta a necessidade de tomar por empréstimo uma lei, um instituto jurídico e adaptá-los à sua realidade. A segunda modalidade, a segunda espécie desses transplantes jurídicos é justamente o nosso tema de hoje, que é a aculturação ou mimetismo jurídico. Diferentemente de empréstimo jurídico, a aculturação ela é uma adoção mais abrupta, ela é uma importação mais
pura, mais natural de um direito, de uma lei de um país estrangeiro. Importação essa que provoca alterações globais, que provoca mudanças radicais, mudanças profundas no sistema jurídico, nas leis, no sistema de direito do país que recebe, do país que importa, do país que adota uma lei, um direito estrangeiro. Esse processo de aculturação em direito ocorre através de várias formas, né? Pode ocorrer através de assimilação, difusão, ocorre de forma gradativa e também pode ocorrer pela imposição. O colonialismo, por exemplo, é um grande exemplo de aculturação através da imposição. Cito aqui como um exemplo específico o Código dos Negros, promulgado por rei Luís XIV em 1685, que era uma lei, né, que definia as condições de escravidão no Império Colonial Francês, uma lei que restringia, que limitava os negros livres, que proibia os negros, os africanos, de exercer as suas religiões, de exercer qualquer religião que não fosse o catolicismo romano. E esse problema da aculturação, ele é um problema muito sério, porque traz consequências muito graves. Ele é um problema para o país que recebe a lei, para o país que recebe a lei importada, na medida em que ele dificulta a eficácia da lei importada, ou seja, dificulta o cumprimento da lei importada no país receptor. Por quê? Porque a eficácia de uma lei, o cumprimento de uma lei, depende da realidade, depende da cultura, depende da tradição, depende do contexto social em que esta lei é aplicada. Isto porque o direito, em última análise, é produto de cultura. O direito é a soma de fatores reais que disciplinam uma determinada sociedade. O direito é reflexo de prática, é reflexo de cultura, é reflexo de tradição. E como tal, as leis devem ser reflexos das nossas relações sociais, reflexos da prática, reflexo do contexto socio-histórico, cultural em que são aplicadas. Caso contrário, quando as leis não refletem a realidade de sua aplicação, elas acabam caindo numa coisa que nós chamamos em direito de desuso, ou seja, as leis existem, mas ninguém as usa, em razão da distância que elas mantêm com a realidade de sua aplicação. Por exemplo, uma lei importada de Portugal para a Guiné, para Moçambique, Angola, não necessariamente teria o mesmo resultado, teria a mesma eficácia na Guiné, porque a realidade socio-histórica de Portugal difere diametralmente desses países. Um grande exemplo desse problema da aculturação, da dificuldade de cumprimento, da dificuldade de cumprimento das leis, como consequência da aculturação, nos é fornecido, por exemplo, pela lei civil guinense, que é praticamente uma cópia da lei civil portuguesa. A lei civil guinense, apesar de regulamentar atos como contratos, como casamento, grande número desses atos na Guiné, acredito que em Moçambique também seja, desses atos, contratos e casamentos, são realizados com base, de acordo com o direito tradicional, de acordo com a tradição, de acordo com as práticas guinenses, e não com base na lei civil, em que pese a lei civil regulamentar devidamente esses atos, casamentos, contratos. Por quê? Porque a lei civil guinense não guarda uma proximidade com a lei civil, com a realidade guinense, ou seja, há uma distância entre o legal, entre a lei e a realidade e as nossas práticas. Mas isso não é um problema apenas da Guiné-Bissau, é um problema da África como um todo. Isso nos remete às nossas independências, né? Carlos Lopes explica isso perfeitamente. Quando nós tomamos a independência em África, nós não construímos estados novos, mas sim herdamos o modelo do Estado colonial, ou seja, quando tornamos independente, nós continuamos trabalhando dentro da estrutura, dentro das leis contra as quais lutamos, que são essas leis, essas estruturas que não guardam uma proximidade, essas estruturas distantes da nossa realidade, da realidade dos países africanos. Ou seja,
no pós-independência, as leis da antiga metrópole, as leis europeias, as instituições do direito europeu continuam regendo, continuam disciplinando a relação entre os africanos, a relação entre os governos e os governados em África. E como é que nós enfrentamos esse problema de aculturação jurídica? Como é que nós podemos lidar com esse problema de aculturação jurídica em direito? Eu entendo que, primeiramente, para enfrentar esse problema, nós precisamos entender a relação do direito com o tempo, a relação do direito com a história. Por quê? Porque o direito institui o nosso tempo, o direito institui a nossa história. Quando aqui eu falo da relação do direito com o tempo, não estou aqui me referindo ao tempo na sua perspectiva, na sua dimensão cronológica. Por exemplo, passagem de dias, passagem de anos, curso de estrelas, envelhecimento das pessoas. E nem me refiro ao tempo num sentido psíquico, tempo num sentido individual. Nem estou referindo ao tempo nesse sentido, esse sentido psíquico do tempo, que depende da experiência íntima, da consciência individual de cada um de nós. Por exemplo, o que é demorado para mim pode ser fugaz, pode ser transitório para outro. Aqui, o tempo que nós precisamos entender para nos fazer face a esse problema de mimetismo, de aculturação em direito, é o tempo sociohistórico. É o tempo, é a perspectiva de tempo desenvolvido por um jurista de nome Francis Oss, que é o tempo sociohistórico. E esse tempo sociohistórico não se preocupa com o sentido físico do tempo, ou seja, esse tempo sociohistórico não se preocupa com a passagem dos anos e tampouco se preocupa com a experiência, com a concepção individual de cada um de nós a respeito do tempo. Esse tempo sociohistórico se preocupa única e exclusivamente com o lugar que os acontecimentos ocupam na nossa história, com o lugar que as coisas ocupam nas vicissitudes pelas quais a nossa sociedade passa, pelas quais as coisas passam. Só um exemplo para ficar mais claro essa relação do tempo com o direito, esse tempo sociohistórico. Por exemplo, para esse tempo sociohistórico, não importa quantos anos durou a luta de libertação nacional nas Áfricas, não importa quantos anos nós levamos para conquistar a independência nas Áfricas. O que importa para o tempo sociohistórico, o processo independentista, o lugar que o processo de independência ocupa na história dos países africanos. O que importa do processo de independência para nós, países africanos? O que ainda do processo de independência, o que ainda da luta de libertação nacional faz sentido para nós? O que significou a luta de libertação nacional para nós? O que motivou a luta de libertação nacional nas Áfricas? O que ela significou? O que ela significa para nós? Qual é a importância que ela tem para nós, coletivamente e individualmente? Esse é o tempo sociohistórico. Esse é o tempo sociohistórico e esse tempo sociohistórico é instituído, é estabelecido para o direito. Nós precisamos entender esse tempo para enfrentar o problema de aculturação jurídica. Esse tempo social, como eu disse, é estabelecido pelo direito através de 4 medidas. O direito nos oferece 4 medidas, segundo Oste, para estabelecermos esse tempo sociohistórico. A primeira medida, perdão, memória e perdão, que são medidas do tempo passado. Depois, promessa e questionamento, que são medidas do tempo futuro. Porém, eu entendo que neste momento, na Guiné e nas Áfricas como um todo, nós precisamos iniciar por esse trabalho de memória. Nós precisamos iniciar por esse trabalho de memória. Mas só um exemplo, porque aqui eu acredito que nem todas as pessoas são formadas em direito. Só um exemplo de como o direito estabelece o nosso tempo sociohistórico através desse trabalho de memória. Por exemplo, quando nós registramos uma criança, quando estabelecemos um contrato, quando criamos uma lei,
quando um tribunal julga um caso emblemático, o caso de Ruanda, por exemplo, tudo isso é trabalho de memória. Por quê? Porque esses atos ficam registrados. Esses atos ficam registrados e podemos depois acessar esses atos para lembrar, para identificar o lugar, a importância que esses atos tiveram e têm ainda na nossa história. Então, o direito de instituir o tempo social através desse trabalho de memória, né? É a memória que nos lembra o dado, o instituído. É a memória que nos lembra o caso de Ruanda, por exemplo. É a memória que nos lembra as razões, os motivos pelos quais que levaram à criação do Tribunal de Ruanda, que levaram os julgamentos. É a memória, por exemplo, que lembra os motivos que levaram o julgamento do ex-presidente de Tchad, Issa Habré, no Senegal, em 2016. Então, o direito de instituir tempo através desse trabalho de memória, que nos lembra que existe um dado, existe um instituído. Ou seja, é a memória que nos lembra os acontecimentos do passado, que importam e ainda importam para nós, os acontecimentos que ainda são suscetíveis de atribuir um sentido à nossa existência coletiva e aos destinos individuais. A função do direito, através desse trabalho da memória, consiste em certificar os fatos, certificar o genocídio de Ruanda, por exemplo, em certificar os acontecimentos, em garantir a origem dos títulos, ou seja, explicar por que aconteceu o genocídio de Ruanda, em certificar a origem das coisas e das pessoas para evitar a amnésia, para evitar o esquecimento. É a memória que nos lembra. Ou seja, resolver esse problema de aculturação jurídica é preciso que a gente faça, através desse trabalho de memória, aquilo que um jurista de nome Antônio Martins chama de continuidade negativa. O que é essa continuidade negativa? É um processo através do qual nós desconstruímos o passado autoritário, a colonização, no caso dos países africanos. E essa desconstrução é encarado como ponto de partida. Quando nós desconstruímos o nosso passado colonial, vamos encará-lo como ponto de partida para a fundamentação de uma nova ordem, como ponto de partida para a criação de uma nova lei, de um novo direito. E essa desconstrução não significa negar o passado, não significa abandonar o passado, mas somente a necessidade de introdução de mudanças essenciais, como nos explica Francis Oz, por exemplo, abre aspas, né? A questão não é mais, desde então, de liquidar a tradição, de negar o passado. Não negamos o passado, mas sim submetê-la a esse processo permanente, crítico e reflexivo de revisão, né? O que 100 vezes é devolvido à questão é a obra do passado, a obra do colonialismo, por exemplo, da qual tantas aquisições, tantas imperfeições são fontes constantes de inspiração para o presente. Então, um grande exemplo de desconstrução do passado e de criação de uma nova ordem, por exemplo, foi narrado por um francês de nome Luc Ferry, que cita a segunda metade do século XX, que ele considera a terceira idade de conhecimento, quando se começou a questionar, na segunda metade do século XX, os possíveis males da ciência, porque a ciência, em maior ou menor grau, fora responsável por crimes horrendos ocorridos nesse período, especialmente na Segunda Guerra Mundial, né? Nomeadamente os crimes cometidos por lançamento de 2 bombas atômicas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. E essa crítica à ciência, ela contribuiu para o crescimento, contribuiu para a ascensão das ciências históricas. A história passa a assumir uma posição de ciência-mãe, a rainha das ciências, né? Abre aspas, a história nos ensina que é dominado cada vez mais o nosso passado colonial, no caso dos africanos, e praticando a autorreflexão em altas escalas, que vamos compreender melhor o nosso presente e orientar o nosso futuro. O conhecimento histórico nos permite estabelecer uma relação melhor com os males do passado, ou seja, o ideal de emancipação, de liberdade, da democracia, buscado incessantemente por todos os países africanos, por todos os povos africanos, passa necessariamente pelo conhecimento da história. Só podemos sair desse processo de aculturação se nós conhecemos a nossa história. Ou seja, é necessário fazer essa
retomada reflexiva do passado, trazer o passado colonial e analisá-lo a partir do presente, para que seja possível orientar o futuro, imprimir ao nosso futuro um significado, imprimir ao nosso futuro um sentido. Em outras palavras, é necessário nós rompermos, através desse trabalho de memória, conhecer esse passado colonial e rompermos com essas leis, com as instituições da antiga metrópole que nós adotamos, instituições que ainda regem a vida dos africanos e que ainda guardam uma enorme distância com a nossa realidade. Nós sabemos que o colonialismo, por exemplo, não era democrático, o colonialismo não atendia às nossas demandas. Abre aspas aqui para Carlos Lopes, né? O colonialismo era um sistema de exploração econômica, de repressão política e opressão cultural que não só negava aos africanos a cidadania, como também os desumanizava completamente. Fecha aspas. Então, só para terminar, a colonização cessou, mas a herança ainda continua. Isso compromete a possibilidade de criação de um direito, de criação de uma lei, de fundamentação de uma nova ordem africana, de uma nova sociedade africana. Então, é imperativo fazer esse trabalho para vencer esse problema da culturação, é imperativo fazer esse trabalho de memória, através do direito, instituir o nosso tempo socio-histórico, explicar esse nosso tempo socio-histórico através desse trabalho de memória, porque é a memória que vai nos lembrar o dado, o instituído, que vai nos lembrar os acontecimentos que são importantes, que marcam a nossa história, e a partir desses acontecimentos, em conhecendo esses acontecimentos, essa realidade que nós vamos construir a nova ordem e um novo regime. Então, eu paro por aqui, eu acho que eu já falei muito, passei o meu tempo. Espero que tenha sido claro, né? O direito é uma área muito técnica, mas estou aqui para eventuais dúvidas. Muitíssimo obrigada, Mohamed Saidi, obrigada mesmo, de coração. Olha, deixei passar 3 minutinhos só, porque achei importante a sua fala, e eu estava com vontade de escutá-la cada vez mais, por isso eu fiquei quieta. Falei, não, vou escutar, vou deixar ele terminar o raciocínio dele, porque é importante entendermos melhor onde saímos e para onde precisamos ir. Agora sim, falo com o professor, o meu moçambicano preferido. Espero que o senhor Severino não ficasse com ciúmes. Não, tenho a Ana, eu acho que se a Ana escutar esta minha fala, vai me matar, né? Que é a minha amiga. Ergimino, antes de mais, pode fazer a sua apresentação, porque na hora não conseguimos. E depois continua com a sua fala, como erradicar a lógica da aculturação, mimetismo. Tá bom? Agora o palco é todo seu, fique à vontade. Ok, muito obrigado. A meu respeito, não tenho muito a dizer. Meu nome é Ergimino Pedro Mucali. Adoro. Tenho trabalhado há mais de 10 anos como docente de filosofia na Faculdade de Filosofia da Universidade Eduardo Mondlane, a mais antiga de Moçambique, a mais antiga universidade de Moçambique, e é uma honra pertencer a esta universidade e dar o meu contributo, sobretudo na área de filosofia africana. Tenho trabalhado com outras temáticas, mas aqui em concreto, e aquela que mais me apaixona, é filosofia africana e também história do pensamento africano. São duas cadeiras que eu leciono nos cursos de licenciatura em filosofia e de licenciatura em sociologia, a convite. E é nesta qualidade que gostaria de me pronunciar hoje em torno deste problema, quanto a mim, muito preocupante ainda para os nossos povos e países do terceiro mundo, dito terceiro mundo, né, que tem a ver com estas amarras, consequências de colonização que se fazem passar por uma renegação de nós e uma adesão quase que temerária dos modos de vida no geral das antigas potências colonizadoras em África. Bem, situado
o meu lugar de fala, encontrado o meu lugar de fala, eu gostaria de dizer que é uma honra fazer isto, interagindo particularmente com irmãos bissau-guinenses. Está-se a realizar o que Ponlan Hutunzi, um dos pais da filosofia africana, chamava de necessidade de falarmos entre africanos. E eu acrescentei e como africanos. E aquilo que também é um grande amigo bissau-guinense e um grande pensador, filósofo africano, Filomeno Lopes, que trabalha muito com o conceito de filodramática, chamou de necessidade de um diálogo interperiférico ou terciomundialista. Então, é uma grande honra estarmos aqui como pensadores ou aspirantes a pensadores de países africanos, ditos terceiro mundo, portanto, a dialogar sobre um tema que nos interessa a nós. Isto é sem igual. Bem, indo ao ponto, eu gostei de ouvir a fala aqui do meu companheiro do painel, Mamadou Seidi, e muito do que ele disse, como experiências de Guiné, se aplicam a Moçambique, e também muito do que disse como teorização, eu concordo e partilho e não vou aqui repetir. Está de parabéns, mestre Mamadou. E quando nós olhamos para a filosofia, o lugar desde onde eu gostaria de tentar contribuir sobre como erradicar o mimetismo, a filosofia dita africana começa a ganhar espaço muito recentemente no século XX. Curiosamente, ela nasce também num processo híbrido. Por um lado, de um esforço de desmame ou de ruptura relativamente à filosofia ocidental, mas que acabou não acontecendo esta ruptura, e então se gerou outro lado, que é de imitação, ou seja, a filosofia africana nasce como uma espécie de um mimetismo da filosofia ocidental. Estamos a falar de filosofia africana produzida no século XX em particular, porque a filosofia africana como tal não nasce nessa altura. É verdade que não há consenso entre pensadores africanos em relação a esse ponto, mas eu defendo a linha radical que situa o nascimento da própria filosofia em África, e porque é feita em África por africanos, ela nasceu africana. Era preciso que uma outra linha, um outro grupo de pensadores, onde perfilam os nomes de Ponlan Hutunzi, Fabien Ibussi Bulaga, Marcin Toa, Companhia Limitada, os autores denunciassem o caráter mimético dos pensadores anteriores, que são do grupo que Hutunzi chamou de etnofilosofia. Então, esta prática de imitação, ela denunciava uma coisa no seio da filosofia africana. E penso que é importante também para quando olhamos para a sociedade como tal. Denunciava uma espécie de insegurança em relação a si mesmo do africano. Denunciava complexo de inferioridade. Todo o esforço de imitação significa que quem imita não se sente seguro de si mesmo. Quer fazer-se passar como semelhante, como parecido, ou como o Ibussi Bulaga chamou, é alguém que busca concordismo em relação ao anterior senhor esclavagista, nesse caso, que é ele que mantém o monopólio, que é ele que decide na área do conhecimento o que é válido, o que não é válido, é ele que define os sensos estéticos, é ele que define, enfim, é ele, falando como Heráclito, a medida de todas as coisas. Então, e é isso que acontece mesmo a nível social. Em Moçambique hoje há um fenômeno
de um esforçado branqueamento da pele. No outro dia, em conversa com a Artemisa, me dizia que isso é muito mais preocupante ainda em Guiné-Bissau. Há produtos, vários, que são usados aqui para branquear a pele, mas esse problema de branquear a pele, para tentar imitar uma pele muito mais clara, não deve ser visto apenas numa perspectiva de moda, de estética, mas revelam ou denunciam um problema enorme, este de falta de confiança de si, complexo de inferioridade que se faz acompanhar por um complexo de que o outro tem precedência, né? Complexo de superioridade do outro. Então, quer quando nos situamos numa área de saber como filosofia, ou como direito, como aqui ouvimos, ou olhando para a sociedade, o problema de mimetismo, o problema de imitação continua lá. E, repito, na minha opinião, este problema denuncia uma falta de confiança em relação a nós mesmos. Em filosofia, a preocupação é ainda maior. Se olharmos para esta área do saber como daquelas que, desde os primórdios, tem influenciado muitas outras áreas e também influenciado muito a forma de viver das pessoas, os imaginários, né, coletivos das sociedades. Tentar inventar uma filosofia africana contemporânea, imitando uma ocidental, era uma forma de abandonar o ouro ao adversário, ao inimigo. Era uma forma de render-se antes mesmo de começar a lutar a sério. E isso se reflete ainda hoje desde a forma como nós desenhamos os currícula, que são altamente eurocêntricos, que repitem, mimetizam o que os outros produzem em outros quadrantes do mundo e marginalizam completamente o que nós produzimos em África. Dei o exemplo de filosofia africana, até aqui ela mesma continua a ser, em uma boa parte, uma repetição do que os outros fizeram, do que os outros dizem sobre nós. Não é? E como diz Massol, há dois discursos que controlam a filosofia africana, o discurso ocidental sobre os africanos e a resposta dos africanos a esse discurso. Então, temos nos limitado há décadas a responder a questões que foram colocadas por outros e que só a eles interessam verdadeiramente, mas que nós acabamos fazendo por uma questão de distração, inclusive. É nesse sentido que eu aceitei este desafio, porque a minha aventura intelectual começa mesmo nesta preocupação de como erradicar o mimetismo na área do saber, em particular a filosofia. É por isso que há uns anos faço a publicidade, publiquei este livro, Afrocentricidade, Complexidade e Liberdade, que tenta ser um esforço de erradicar a lógica de imitação, a lógica de mimetismo. E a ideia central, inspirando-me nesse livro que eu queria passar aqui, como uma possibilidade para erradicarmos essa lógica, é ganharmos a coragem de uma ruptura total com paradigmas que nos foram impostos e que ainda prevalecem, que não servem para a nossa própria emancipação. Quando digo isto, estou a falar de paradigmas, e aqui o mais importante, o paradigma eurocêntrico. Né? Esta ideia nasce com Cheikh Anta Diop. Ele tinha compreendido isto, que não era possível fazer um discurso sobre a África impactante, realista, situando-nos epistemologicamente num lugar que não é nosso. Então, quando hoje falamos de afrocentricidade, como depois desenvolveu um discípulo de Cheikh Anta Diop, Moulay Keita Sant,
Estamos a falar desse esforço de nos ressituarmos, de nos localizarmos novamente nos nossos espaços culturais, sociais, históricos, científicos, estéticos, não é? Próprios. Eu olhando assim para si, Artemisa, é muito linda. Está ainda muito mais linda com essa produção toda afro que fez, não é? Com a sua cor de pele, sua indumentária, o seu olhar, as suas características naturais. Se calhar, quem olha para si a partir de um outro paradigma antagônico, não consiga captar este belo que você exala ali com a sua cara, com o seu olhar, com a sua indumentária. Mas isto é um problema de onde é que nos situamos quando produzimos este senso estético. Né? É onde é que nós estamos localizados quando nos queremos pronunciar sobre o que é belo, o que não é, o que é bom, o que não é, o que é útil, o que não é. E isso não se trata de reivindicar autofechamento. Não, trata-se de uma questão de consciência. Trata-se de nos localizarmos em algum sítio. Trata-se de autorreconhecimento. Trata-se de valorização da memória. Gostei muito aqui de ouvir o meu colega de painel a falar de memória. Cheikh Anta Diop foi um dos grandes militantes pela revalorização da memória africana, a partir da qual podemos produzir tudo o que nós quisermos para o presente e para o futuro, seguros de nós. Não é possível ser-se seguro situando-se numa memória estranha, sobretudo uma memória que foi produzida marginalizando-nos. Então, uma das propostas que eu proponho para a erradicação do mimetismo é nos ressituarmos nos nossos espaços culturais, etimológicos, históricos, epistemológicos, etc. E isso significa, uma vez mais, revisitar essas ideias de consciência histórica de um Cheikh Anta Diop, revisitar essas ideias atualizadas atualmente por uma Molefe Keita Sant, olhar para os trabalhos que os vários pensadores africanos, alguns deles que não queriam se fazer passar como pensadores no sentido acadêmico, mas pessoas que pensaram a sua realidade com os pés no chão, como meu amigo Filomeno gosta de citar a Cabral. Estou a falar, por exemplo, olhando para nós que estamos aqui, para os chamados pais fundadores das nossas nações. Aqui em Moçambique, pouco depois da independência, Samora Machel continuava a dizer a luta continua. Quer dizer, havia uma grande consciência de que o colonialismo não tinha sido apenas uma ocupação de terras e que depois da independência e termos uma bandeira, termos hino e em parte mandarmos embora o sistema opressor a nível político e algumas pessoas concretas, que foram expulsas, etc. Isso não significava o fim. Era preciso olhar para o outro lado. Passava também pela mente. Passava também pela mente. E, de fato, olhamos ao ponto final, porque ainda não temos completamente liberta a nossa mente. Enquanto continuarmos a imitar por pura imitação, estaremos a denunciar essa insegurança em relação a nós mesmos. Isto Acho que é questão da rede de internet. Então, a conexão está a falhar agora. Eu estou a falar assim, de forma improvisada, porque a Artemisa me disse, olha, não é para vir filosofar muito aqui, o auditório não é pensadas por debater a África, e eu disse a ela, olha, eu vou só improvisar, vou lançar alguns conceitos
de forma arbitrária, e teria muita honra, continuo a reiterar isso, terei muita honra em poder responder a questões concretas do que em ficar aqui a dissertar de forma errante. Então, muito obrigado pela oportunidade e estou aberto para algumas questões em concreto. Muitíssimo obrigada. Obrigada pela sua explanação. Foi muito enriquecedor. Também ouvi atentamente o Mamadou Saidi, gostei imenso. Agora, vamos dar só uma pequena pausa de 3 a 4 minutos para escutarmos a música da campanha. Saidi, por favor, me ajude. Depois disso, vamos retomar o nosso debate. Quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, pode colocar a questão aqui embaixo que eles vão responder. Tá bom? Obrigada. Estão ouvindo? Sim. E não sabe, olha. Uau, muito bem. Quem está a cantar é Nenê Pereira. Uma voz e tanto. Bob Ricardo Nizar é uma chamada de atenção muito importante.
É verdade, Kátia, é verdade. Agora vou ler algumas questões. Alguns são simples comentários, mas muito enriquecedores. Ernesto Paulo Simango. Tema muito interessante, pois ainda hoje observamos o que há que Seadio, provavelmente, chamou de mito da inferioridade negra, principalmente com o que mestre Mukali aponta, a questão de embranquecimento da pele. Quer comentar alguma coisa? Desculpa, não vi. Sim. É comigo, Vou né? deixar a questão aqui. Quer dizer, ele está a afirmar que ainda É hoje temos isto Pode na ser, sociedade. eu queria fazer um comentário, mas eu deixei um tema mais relacionado à sua fala, depois eu faço um comentário. É mais uma sugestão, na verdade. Ok. De Kwame Nkrumah, então eu posso começar. De Kwame Nkrumah tem a ver com esse mito da inferioridade africana. Tem uma ideia, Não, eu acho que faça isso... favor. Uhum. Sim? Pois não? Estão me ouvindo? Não, como eu dizia agora há pouco, tem uma ideia de Kwame Nkrumah de consciência africana. Eu acho que é uma ideia que pode nos ajudar a enfrentar essa questão. Porque Kwame Nkrumah falava que um branco não é, por exemplo, superior a um africano, o ocidente não é superior ao África, tudo era questões da nossa consciência. Era necessário trabalharmos a nossa consciência. Precisamos trabalhar a nossa consciência. Entendeu? Acreditar em nós mesmos, acreditar na nossa cultura, nos nossos valores, que a nossa cultura, os nossos valores também fazem parte da cultura universal, né? Que a cultura africana é importante, que a África contribuiu e contribui para a evolução civilizacional, a evolução da civilização universal. Então, eu acho que essa ideia de Kwame Nkrumah, de consciência africana, é interessante para enfrentar esse problema de inferioridade que ele cita aqui, de Cheikh Anta Diop. O Ergimino falou uma coisa muito importante, que é sobre... É uma coisa que eu venho pensando há uns 2 anos já, que é sobre o colonialismo. Que nós não podemos pensar que os colonialismos foram só para a África explorar. A colonização não foi só econômica, foi colonização cultural também, em termos de conhecimento. E é muito mais difícil lutar contra esta colonização cultural, né? Pelo que eu vejo, pela minha experiência na África, porque nós tentamos, eu acho que eu vejo esse problema mais na Guiné, principalmente a classe política. Eu acho que a maioria não entende qual é o verdadeiro problema da África. Eles entendem que o verdadeiro problema da África é político. Para mim, não. O verdadeiro problema da África é sociológico. O problema da África é cultural. E problema sociológico, problema cultural, não se resolve no campo político. O problema cultural tem que ser resolvido no campo cultural. É isso que estamos fazendo aqui, é isso que a Misa faz aqui, é isso que a Ergimino faz lá no Moçambique. Nós combatemos um problema cultural no campo cultural, né? Através desses eventos, publicação de livro que Germino apresentou agora, o livro dele, artigos, conferências, palestras, discursos, entende? Porque as mudanças políticas, elas não são sólidas. A política é algo fugaz, é algo transitório. Os regimes passam, os políticos passam, e a cada mudança de regime é natural que tenhamos mudança de projetos políticos. Embora em que pese seja mais fácil introduzir mudança de forma mais rápida, as mudanças políticas elas são imediatas, mas não são sólidas. Eu acho que nós devemos atacar o campo da cultura, o campo da educação, principalmente, para nos desconstruir. Aproveito a oportunidade, só para te dar fala, para lançar um desafio aqui à juventude africana. Sempre falamos, não, a juventude, é a época da juventude, é isso, é aquilo. Mas eu acho que antes de nós assumirmos estes desafios, nós, a juventude africana, precisarmos nos desconstruir. Desconstruir em que sentido? Entender que, para eu ser importante para o meu país, não necessariamente, a minha contribuição para o meu país, não necessariamente passa pela ocupação de um cargo político. Principalmente nós que estudamos fora,
Eu acho que o grande erro que nós cometemos ao voltarmos para o nosso país é apresentar-se logo como potenciais líderes, apresentar-se como presidentes, ministro ou alguém que possa exercer, alguém que possa ocupar um outro cargo de alta expressão. Nós temos que entender, sim, que política faz parte das nossas vidas, a vida em si é política, mas nem todos nós temos a capacidade de envolver com a política ativa. Política, além de preparação, conhecimento, é dom. Nós temos que entender outras áreas também são importantes, principalmente a educação. As principais revoluções no mundo que nós registramos ocorreram no campo da educação. As universidades, as escolas, para mim, são grandes passos de revolução. É um processo lento, gradual. Então, eu acho que o problema é cultural. Infelizmente, eu vejo que a grande maioria da classe política do meu país não entende que o problema da Guiné-Bissau é sociológico, é cultural e não político. Você não combate problema cultural no campo político. Você não pode exigir políticos éticos comprometidos com a coisa pública se na sociedade as pessoas não são éticas, as pessoas não são comprometidas. Você não pode exigir políticos com compromisso com a democracia se a sociedade não é democrática, se a família não é democrática, se a nossa relações privadas não é democrática. Enfim, nós devemos tentar transportar essa ética que nós exigimos para os agentes da esfera pública, para as nossas vidas privadas. Então, eu acho que eu falei muito. Não tomar seu tempo. Não, eu já estou acostumada. Vocês dois são professores, eu entendo. Não se preocupe. Falam assim, não, vou explicar, mas é aquela coisa que vocês estão acostumados, né? O meu aluno, eu preciso fazer dele um bom cidadão. Então, vou explicar. Ok, acredito que Ergimino também quer comentar sobre este assunto que o Ernesto fez. Ergimino, vou repetir para ti. Tema muito interessante, pois ainda hoje observamos o que acredito que Cheikh Diop, que ele quis dizer, ele simplificou, chamou de mito da inferioridade negra, principalmente com o que mestre Mucali aponta, a questão do embranquecimento da pele. Sim, quem coloca esse comentário, Simango, foi meu estudante e supervisor. É um jovem inteligente. O mito de inferioridade defendido por Cheikh Anta Diop, Cheikh Anta Diop fez desconstrução do eurocentrismo, né? Quer dizer, desse imperialismo cultural, e cultura aqui no sentido também erudito, né? Não apenas de usos, hábitos, costumes, mas também no sentido mesmo de erudição. E ele deu-se conta de que o imperialismo, para se afirmar melhor, ele tinha que colonizar severamente a mente dos africanos. E uma das formas de colonizar essa mente era inventando mitos e mentiras sobre os africanos. Então, um dos mitos é esse de inferioridade. O mito segundo o qual os africanos e negros em particular não tinham contribuído para o engrandecimento da história universal, o que deveria justificar a sua colonização, vista como um processo de civilização. Então, esse mito visava mesmo legitimar moralmente o colonialismo. Cheikh Anta Diop, e é por isso que estou a citar muito ele aqui, porque representa uma viragem paradigmática no pensamento africano a ter-se em conta. Cheikh Anta Diop compreendeu o caráter ideológico e imperialista deste mito e por isso dedicou-se a estudar fora, entre aspas, da caixa, fora do paradigma eurocêntrico. E encontrou justamente o contrário. Não é por acaso que ele, das várias publicações que ele fez, há um tema quase sempre recorrente, é sobre a ideia de que a civilização egípcia é a mais antiga, mais duradoura de toda a civilização, de toda a humanidade, e esta civilização foi feita por africanos e africanas de cor negra. E ele faz todo um trabalho de demonstração científica desta tese, para mostrar que não era verdade que a África não tinha dado nenhum contributo importante para a história da humanidade. Pelo contrário, o primeiro maior contributo tinha sido africano.
E depois faz toda uma digressão para mostrar como muitas áreas científicas, desde a filosofia, a astrologia, a agrimensura, aritmética, etc., muitas áreas de conhecimento científico, incluindo até pensamento religioso, foi levado, né? Esse conhecimento, todo esse erário africano todo foi roubado e alimentou, sobretudo, a Grécia. E que, por exemplo, a filosofia grega, tomada como filosofia mãe, não passava de um simples plágio dessa filosofia. Portanto, este é um mito que deu muito o que fazer a Cheikh Anta Diop, criou muita inimizade para ele, mas que hoje o torna, bem vistas as coisas, um dos maiores pensadores africanos. Portanto, é um pequeno comentário sobre o que é isso de mito, sobre o negro, e que parece-me que mesmo aqueles que não conhecem a sua formulação são vítimas ainda hoje das suas consequências. Por exemplo, falava aqui da dimensão estética. Nós muitas vezes não nos damos conta da colonização mental que impacta no nosso senso estético. Aquilo que eu falava há pouco tempo. Aqui em Moçambique foi feito um estudo que, na verdade, concluiu que uma boa observação, mesmo sem uma observação empírica, mesmo sem um estudo bem elaborado, permitia constatar. Esse estudo, metodologicamente, clareou a foto da mesma pessoa, né? Uma versão mais clara e outra escura. E foram inquiridas crianças para dizer qual das fotos era mais bonita. E aquela mais clara era considerada a mais bonita. Quer dizer, estava lá patente esta colonização estética, né? A ideia de que entre duas pessoas, uma clara e outra escura, a escura ou é menos bonita ou não é bonita. Não é? Nós muitas vezes não nos damos conta de por que é que pensamos assim, mas faz parte da colonização mental, da colonização estética. Então, os nossos padrões do belo e do não belo são viciados. Há um outro exemplo, talvez um pouco indisciplinado, que posso dar aqui, que gosto de trabalhar com eles, com os jovens, mesmo nas nossas sessões. Eu pergunto, sobretudo aos homens, quem deles gostaria de casar com uma Miss Mundo, ou Miss Universo, Miss... Muitos deles dizem que não. Por quê? Muitas dessas pessoas que ganham Miss, mesmo quando são africanas, têm um padrão estético, em parte forçado, a partir de um contexto ocidental, que fala de uma cintura fina. É verdade. Nariz mais fina. Sempre é assim. Yeah. Eu acho que a internet dele está a travar agora. Mas tem até outro. Travou? Travou, acredito que sim. Acredito que travou. Então, vou ler outros comentários. De repente, queres comentar queria sobre... acrescentar algo na fala dele, mas tudo bem. Fique à vontade, Seidi. Ele está voltando agora. Tem Será? uma coisa... Pode falar, enquanto ele não voltou. É quando ele fala desse mito de inferiorização, que os europeus não reconhecem que a África tenha contribuído e contribui para a civilização universal. Isso se dá até no campo do próprio processo de independência das Áfricas. Né? Há ainda autores europeus, por exemplo, existe um holandês, para quem quiser adentrar nesse assunto. Pode continuar, Regimino. Um holandês de nome Simon Shimon. Há autores ocidentais que ainda focam na construção de uma narrativa condizente com essa ideia de que, por exemplo, a conquista da independência não tenha sido fruto de esforço, fruto de trabalho, fruto de garra, determinação dos próprios africanos. A independência tenha sido uma concessão ocidental, né, em função de pressão que existia na Segunda Guerra Mundial e tudo mais. Até hoje, e eu vejo esse pensamento é cultivado
pelos próprios africanos. Alguns debates que eu já tive com os africanos sempre compram essa ideia de que a independência não foi fruto das nossas lutas, mas sim da foi nossa conquista. Uma concessão ocidental. E tem uma questão também que eu gostaria de tocar rapidamente. Sim, sim. Tem um estudo de um antropólogo haitiano, que eu acho que, embora ele tenha feito um estudo empírico sobre a realidade da Haiti, mas eu acho que as análises feitas por ele nessa obra se adequam à realidade dos países africanos. O título do livro é Silenciando o Passado, 2 pontos. A história é alguma coisa e a construção. Ele vai denunciar como o poder influencia na construção de história. Então, ele vai dizer... Só para entrar. Eu só vos peço que coloquem no chat para mim todas as citações, tipo livros, essas coisas, eu coloco aqui para as pessoas poderem seguirem, certo. guardarem também para futuras leituras. E só para fechar aqui, o que é que ele vai dizer? Sim, claro, fique à vontade. Existe uma concorrência entre os diferentes grupos, entre países europeus e países africanos, uma concorrência para acesso às narrativas históricas. E o grupo que tem dominado é o Ocidente e tem construindo uma história condizente para exaltar o próprio Ocidente, né? Que a colonização tinha levado a civilização e tudo mais. E ele vai dar um exemplo sobre a Revolução Francesa, a ideia de Revolução Francesa, igualdade, liberdade e fraternidade, que era um projeto universal. Ele vai dizer que, olha, esse projeto de liberdade e igualdade, pensaram na França, ele foi concretizado primeiro na Haiti, antes do término da Revolução Francesa. Os negros haitianos conquistaram a sua independência, venceram o processo de escravização, concretizando esse projeto de Revolução Francesa antes da França, mas eles não são reconhecidos, ou seja, os haitianos não são reconhecidos como povos que tenham contribuído para a materialização, para a concretização desse projeto universal de igualdade e liberdade na França. Então é muito importante, nós podemos não fazer uma cópia bruta de obra de Trullo para a África, mas nós podemos adaptar. Por isso que eu entendo também que quando nós falamos que temos que parar de imitar a Europa, não significa que nós devemos cortar a relação com a Europa. O mundo é global, existem relações culturais, mas é preciso fazer adaptação, pensar as categorias, os institutos, de acordo com a nossa realidade. Muitíssimo obrigada, professor Mamadou. Agora sim, tem uma questão para o professor Ergimino. Hélio Alexandre Costa falou assim: professor, essa descolonização mental se encaixa ao conceito de descolonialidade? Alô? Alô? Ergimino, essa pergunta é para ti. Essa colonização mental se encaixa ao conceito ou caiu? Era para ele essa pergunta. Mas eu vou ler outro, provavelmente é para ti, deixa eu ver. Então, Hildo escreveu o seguinte: a aculturação é um fenômeno muito evidente em África, principalmente na África subsaariana. Nos últimos tempos, há resgate do veículo primordial, religião, da colonização do século XVI. Ultimamente, as religiões estão a colocar em crise os valores africanos. Tentam eliminar os valores dos povos africanos para implantar a cultura ocidental. Proponho o seguinte tema para o próximo live. Gostei dele. É verdade. A religião ocidental e americana e a crise dos valores africanos. Olha, gostei, hein, Hildo? Interessante. Eu acho que ele está... Deixa eu ver aqui. Tema que ele sugeriu. Coberto de razão, não sei se eu posso fazer comentário enquanto... Pode, claro, deve. Acho que ele está... Porque assim, eu acredito que ele fez esse comentário justamente para vocês. Hildo, não sei, você está coberto de razão. A religião foi o primeiro instrumento usado para dominar a África, para escravizar os africanos. Podemos aqui recorrer ao século X, que inclusive o islamismo foi a primeira corrente, o primeiro segmento religioso a
a escravizar os africanos, no século X, no norte da África, né? Em que se autorizava escravizar todos os estrangeiros, todos os africanos daquela região que não fossem muçulmanos. E depois, mais tarde, né, esse processo foi expandido por padres católicos, por padres cristãos, e que deram outra dimensão, ou seja, esse processo de escravização dos africanos atingiu sua expressão mais trágica. Embora tenha iniciado com o Islão lá no século X, né, que considerava negro como sinônimo de escravo, esse processo ele vai se manifestar de modo mais evidente e intenso com o catolicismo, né, que expandiu e começou a exportar os negros aqui para as Américas, para serem explorados e tudo mais. Ele está coberto de razão, e esse processo ainda persiste. Ele é um processo que manifesta em todos os campos, principalmente no campo dos direitos humanos. É um processo que se manifesta no campo dos direitos humanos. Hoje nós discutimos muito sobre os direitos humanos, se são valores universais, se são direitos válidos em todo tempo e em todo espaço, independentemente de cultura, ou se são direitos locais, ou se dependem de cultura. Essa discussão está em evidência em África hoje, né? Porque os direitos humanos surgiram com uma grande influência do Ocidente, com uma grande influência, essa ideia de que direitos são universais, independem de cultura, né? Surgiram com a influência do Ocidente, né? Só para lembrar aqui, quando a Declaração Universal, que é o maior documento dos direitos humanos do mundo, foi celebrada em 1948, nenhum país africano, por exemplo, era independente, né? Todos estavam na colônia, portanto não participaram desse processo. A própria ONU, que se tornou hoje o maior fórum de proteção dos direitos humanos do mundo, foi construído sem uma participação efetiva dos africanos. E os países africanos, que eu acho um erro também, quando eles tornaram-se independentes, aderiram a esse documento sem fazer um debate qualificado, sem estudar as formas, as técnicas, como é que seria implementado esse documento que foi produzido em outro contexto, com influência do Ocidente. O Ocidente tem outros valores, o Ocidente tem outros princípios, tem outra cultura diferente da africana. Só para eu fechar e passar a palavra para o meu amigo, a lógica dos direitos humanos no Ocidente, ela é uma lógica essencialmente individual. O Ocidente pensa mais no indivíduo, ou seja, eles consideram o indivíduo a figura mais importante, né? Colocam o indivíduo no topo da hierarquia social. Enquanto que na África, o nosso conceito de direito ele é mais coletivo. Ele é mais coletivo. Na África, entende-se que não é possível compreender o indivíduo fora de sua comunidade. Ou seja, a formação humana ela não depende das nossas características individuais, mas da nossa participação, da nossa condição de membro de uma comunidade. Ou seja, para os direitos serem válidos, não precisam apenas interessar ao seu titular, aos seus indivíduos, mas sim à sua comunidade, ao grupo do qual o indivíduo faz parte. Então, essa cultura de gregariedade é forte na África, enquanto que no Ocidente a concepção é mais individualista. Isso fica claro na Convenção Africana dos Direitos Humanos, que foi aprovada justamente para se desvencilhar dessa lógica individual dos direitos humanos. Está lá no artigo 29 que o indivíduo, a entidade mais importante é a comunidade, é a família, que o indivíduo tem o dever de servir a sua comunidade e a sua família, quer fisicamente, quer intelectualmente. Então, é preciso pensar nisso também. Ok, muitíssimo obrigada. Ergimino, vamos fazer o seguinte. Tenho um comentário do Wildo que eu gostei muito, que eu quero que comente sobre o assunto. Ele colocou assim: a aculturação é um fenômeno muito evidente em África, principalmente na África subsaariana. Nos últimos tempos, há resgate do veículo primordial religião, da colonização do século XIX. Ultimamente, as religiões estão a colocar em crise os valores africanos. Tentam eliminar os valores do povo africano para implantar a cultura ocidental. Propõe o seguinte tema para o próximo live: a religião ocidental e americana e a crise dos valores africanos. Eu gostaria que comentasse sobre isso, porque eu achei muito importante a fala dele. Diz que ele está aí. Um pouco polêmico esse. Há uma perspectiva
há uma perspectiva de Molefe Ketia-Sant que parte da premissa de que tudo é uma criação cultural. Quer dizer, tudo, seja religião, seja política, seja economia, é produto da cultura, né? E aqui o conceito de cultura é amplo, como viam também os pais da negritude. Nesse sentido, as religiões ditas reveladas, ou as ditas grandes religiões monoteístas, seriam também elas vistas como produtos de cultura, não apenas de uma cultura asiática, judaica, originária, mas, sobretudo, também de uma cultura europeia que se apropriou, particularmente, do cristianismo e fê-lo sua religião oficial, desde Constantino. Segundo esta perspectiva, a adoção dessas religiões importadas seria uma forma, de fato, de uma total, vamos dizer, arruinação, de um total aniquilamento das culturas africanas. Então, o movimento contrário seria o ideal. Renascer as culturas africanas, inclusive para fazerem frente a este suicídio, a este homicídio das nossas culturas. Entretanto, mesmo respeitando esta posição, a minha é de que existem valores universalizáveis, existem valores pluriversais, existem valores que podem ser aplicáveis a todos os seres humanos. Pode haver diferença de até que ponto, mas existem coisas que podem ser consideradas, por exemplo, o direito à vida. A vida em si é um grande valor. Penso que é um valor universal. Ninguém deveria colocar em questão isso. E existindo valores universais e valores particulares, também eles importantes, o mais importante para mim é uma espécie de uma verdadeira, vamos lá dizer, aculturação, como o conceito que foi colocado é esse, né? Uma verdadeira aculturação que não significasse uma imposição unilateral de valores, de crenças, de princípios a outros povos, mas uma apropriação crítica e seletiva dos valores de qualquer proveniência. Dou um pequeno exemplo que é um tema de debate muito interessante atualmente em Moçambique. É do Estado proibir uma prática muito enraizada aqui em Moçambique de casamentos prematuros. Crianças de 16 anos, ou adolescentes, raparigas de 16 anos. Ok, acredito que a questão da conexão. Vou ler um comentário que a Kátia fez. Seidi, vou ler para ti, ok? Kátia Fanda, a nossa Kátia. Ela colocou assim: existem muitos vídeos desse gênero onde mostra várias crianças com duas bonecas, uma de pele escura e a outra de pele clara. E o objetivo é fazer a criança escolher a boneca mais bonita ou mais linda. Resumindo e concluindo, a maioria das crianças escolheram a boneca de pele clara, porque, segundo elas, aquela era a mais bonita em todos os aspectos. Nós estamos a incutir na cabeça das crianças a não gostar, interiorizar tudo que é pele negra. Até algumas crianças de pele negra não gostaram da sua cor. Esse é o comentário da Kátia. Exatamente, a Kátia tem plena razão, ela está coberta de razão, mas a criança não é culpada. Isso é consequência da própria educação, da estrutura na qual ela está inserida. Eu vejo a criança mais como vítima de que cúmplice, até porque criança nessa idade não entende nada, mas ela não está acostumada, quer na família, na escola, a ver mulheres negras como rainhas, né?
não estamos acostumados quando somos crianças, não somos educados a ver os negros como referências, né? Não nos somos mostrados heróis negros e as meninas também não conhecem rainhas negras, então é natural, isso é consequência natural. É verdade, porque na minha infância eu tinha não sei quantas bonecas, só uma que era negra. Todas as minhas bonecas eram brancas. Na África criança mesmo, cresce sem referência. Né? Na África mesmo, as bonecas mais comercializadas são bonecas negras. Sim, é verdade. É bom prestarmos atenção sobre isso, porque é importante. Mexe com a cabeça de criança cresce apaixonando para, sabe? É difícil falar, mas entendeu? O Exílio tá com dificuldade de internet. Eu vou aproveitar para fazer um comentário rápido. Mas não sei se queres responder o Hélio, que fez colocou uma questão para ele, só que ele não está conseguindo responder por causa da internet dele. Ele falou o seguinte: professor, essa colonização mental se encaixa ao conceito de decolonialidade, tipo assim, decolonialidade. Entende? Decolonialidade é esse movimento que tenta desconstruir o conhecimento, a concepção ocidental sobre a África, né? Sim. E pensar a África a partir da visão dos africanos, a partir da perspectiva dos africanos. Eu acho que a decolonialidade, ela é a arma, ela é um instrumento para combater essa colonização mental, justamente pensar a África a partir da visão, a partir da perspectiva dos africanos. Os africanos escreveram sobre a África nas mais diferentes áreas. Por exemplo, a minha pesquisa que eu desenvolvo hoje, apesar de não deixar claro que a natureza dela é decolonial, em maior ou menor grau tem essa perspectiva decolonial, porque é uma pesquisa de relação da Justiça Penal Internacional com a África, desenvolvida por mim, que é um cidadão africano, um jurista africano, na perspectiva e no olhar de alguém da África. Inclusive, uma das motivações para me envolver com essa pesquisa é o fato de praticamente não haver pesquisa sobre esse assunto desenvolvidos por autores, por juristas africanos. Então, eu acho que esse aqui vai encaixar perfeitamente para você fazer ponte e responder numa única vez. O Cornélio falou o seguinte: parabéns pela iniciativa, precisamos fazer um giro descolonial. Pensarmos e fazermos nossa filosofia a partir de nossas categorias encontradas em Ubuntu. Quer dizer, ele está se referindo à mesma coisa, decolonial. Exatamente, ele tem razão. É preciso pensar dessas nossas categorias. O Ubuntu é um deles. A família, a importância da família, a importância da comunidade, a importância da coletividade, tudo é pensado além dela. Se nós, por exemplo, formos para o campo do direito, a ideia de direito em África e de garantia e da justiça é construída de forma coletiva. Então, é necessário, sim, fazer esse movimento decolonial, como eu estava dizendo, cada um em sua área, da sua maneira, na sua perspectiva. Agora, eu acho que isso não significa, isso não implica abandonar, como eu disse anteriormente. Um rompimento, uma ruptura. Radicalmente com o Ocidente, com outras leituras sobre a África, com outra cultura. Não, vivemos num mundo globalizado. Mas significa tão somente introduzir essas mudanças essenciais para nós. Até porque existe também aqui uma obra, um professor que estuda essa questão de decolonialidade, Boaventura de Sousa Santos. Ele tem um livro, o título é Por uma Concepção Multicultural dos Direitos Humanos, onde ele vai propor algo que ele chama de hermenêutica diatópica, como forma de resolver essa questão dos direitos humanos. Ele vai dizer que nenhuma cultura é completa, nem a ocidental, nem a africana. Então, que essas culturas dos diferentes povos, das diferentes regiões do mundo, devem se completar. É necessário haver esse diálogo intercultural. Porque se você analisar os direitos humanos na perspectiva ocidental por um africano, inevitavelmente esse processo nos conduzirá à conclusão de que os direitos humanos é incompleto e vice-versa. Se você analisar os direitos humanos na perspectiva, se um ocidental analisar direitos humanos na perspectiva africana, inevitavelmente ele vai concluir que é incompleto. Então, o professor entende, o professor Boaventura, que é necessário ter esse contato, esse diálogo intercultural, porque as culturas se completam. Nenhuma cultura é perfeita.
É verdade, é verdade. Bem explicado, bem explicado. Eu acredito que a Infelizmente, Kátia está satisfeita com o teu comentário. infelizmente o nosso amigo está caindo direto. Eu acabei por tomar o protagonismo, não me sinto bem com isso. Infelizmente, o Ergimínio caiu novamente e tem pergunta para ele. Deixa eu ver quem está a falar. Eu acho que ele seria a pessoa mais adequada para responder. Para responder, sim, porque é na área dele, mas respondeu muito bem também, não se preocupe, respondeu muito bem, respondeu perfeito. A Betty, olha ela. Betty. Ai. Oh, Luciano Gomes. Explanação top, bravo. Obrigado, Luciano, estamos juntos. Yeah. Parabéns pelo excelente tema em debate e os painelistas. Oh, ele voltou. Tá. Está de volta. Tem questão aqui para ti. Tem uma questão. Hélio falou assim, professor, essa colonização mental se encaixa o conceito de decolonialidade? Ergimino, para ti. Vou deixar a pergunta aqui em cima. Subscrevo com a opinião do professor Boaventura, cultura, conteúdo. Sim. Uhum. Sim, Ergimino, pode responder, se faz favor. Terminou? Sim, agora é sua vez. Só fala. Pode repetir a questão, por favor? Sim. Essa pergunta que o Hélio Alexandre Costa fez. Ainda não vi a questão. Há um problema de rede aqui. Oh. Se você puder desligar a câmera, é melhor, talvez ajude. Oh, caiu de novo. Que pena. Eu já falei sobre essa questão, mas gostaria de ouvi-lo. Sim, de escutá-lo também, né? Ludmila Barai, o título do livro, caso você tenha interesse em ler, é Por uma Concepção Multicultural dos Direitos Humanos. Escreve aí no chat para mim que eu vou colar aqui. Olá, pessoal. Assim, já se passaram quase 1h30. Estamos a debater sobre a questão de como erradicar a lógica da aculturação. Agora vou colocar o título do livro. Vou colocar o título agora. Ok, consegui copiar. Ele voltou. Sim. Ergimino. Tem um problema de rede. Sim, tem Eu problema de rede percebi. aqui. Qual era a questão, por Não favor? se preocupe. Se der, responde. Se não der, vamos compreender. O Hélio, o comentário dele. Esta nossa rede moçambicana não ajuda. Que ódio! Não fica com ódio, não. Não fica. Vamos compreender a África toda, não é só Moçambique, não. É o caminho. Essa é a questão, professor. Consegues ler? Mas
favor, qual era a questão? Ele diz o seguinte, professor, essa colonização mental ok. Se a colonização mental se encaixa ao conceito de decolonialidade. Exatamente. Ao conceito de decolonialidade. Isso. Há uma série de conceitos que vai sendo criada como descolonialização, decolonialidade, descolonialidade, etc. Eu gosto do conceito emancipação, gosto do conceito libertação. Penso que são conceitos um pouco mais positivos e que mostram o engajamento dos oprimidos pela sua própria emancipação. Em todo caso, esses de decolonialidade são conceitos que são usados e temos que respeitar, mas eu gosto mais de usar emancipação, libertação, porque esse trabalho de desmantelar a colonização e as suas várias lógicas e as suas sequelas é um trabalho árduo que tem que ser feito por todos, mas sobretudo pelas pessoas que são vítimas desse colonialismo e das suas sequelas. Então, não se trata de um ato de beneficência que tem que ser feito, e nós estamos aqui, Guiné-Bissau, Moçambique, etc., são prova disso, como a nossa independência custou uma guerra, inclusive, né? Sim. Depois de não terem surtido efeito as outras lutas, era preciso ir a uma armada para dizer, eu valorizo mais esses conceitos de libertação porque engajam-nos, né? Mas se entendi bem a questão dele, quer saber se para a emancipação mental precisamos de fazer alguma coisa para tal, né? Que se chama de colonialidade ou não. Sim, temos que fazer. Essa é a tarefa nossa. Esse trabalho não deve ser relegado a outros. Os outros podem complementar, mas é um trabalho nosso. Esses que fazem isso hoje, descrevemos aqui de imitação estética, de branqueamento da pele, branqueamento cultural, imitação de paradigmas, de teorias, de modos de vida, etc. Somos nós. E de forma direta, ninguém nos obriga hoje. Raramente vamos encontrar hoje uma lei que nos obrigue, por exemplo, a falarmos português em Moçambique e em Cabo Verde. Mas somos nós que temos vergonha de falar as nossas línguas e acabamos nos escondendo no português. Então, esse trabalho é realmente nosso, é nossa responsabilidade primária. Depois é que há de ser dos outros. Eu posso comentar em relação a esta provocação do Costa. Ok. Espero que me tenha ouvido. Não estou seguro da minha internet. Não, agora só temos uma questão. Já estamos na reta final do nosso bate-papo. Já estamos no final mesmo. Só não sei se queres comentar alguma coisa em relação ao que Cornélio colocou. Ele diz o seguinte: parabéns pela iniciativa. Precisamos fazer um giro descolonial. Pensarmos e fazermos nossa filosofia a partir de nossas categorias encontradas. Eu não consigo ouvir ninguém, as imagens estão congeladas. Oh, que pena. Não sei se é só problema meu ou não. Como já se sabe, a minha internet não é das melhores. Hoje não está a ajudar, eu entendo. Tem uma qualidade muito baixa. Muito baixa, não tem problema, compreendemos. Saidi, provavelmente pode nos ajudar com essa última questão. Até que a culturação e as religiões desvirtualiza a africanidade na sua real essência. Quer dizer, ele colocou assim, quis dizer até que ponto, né? Acrescentou aqui embaixo. Quis dizer até que ponto. Entende? Eu acho que eu não seja talvez a pessoa ideal
para para falar responder essa sobre. questão, mas eu vou me esforçar. Acho que é uma questão mais ligada para os sociólogos, Para filósofos, eles, sim, eu antropólogos. entendo. Apesar de estudar muito essa área, eu sou jurista, mas eu diria que o objetivo desse processo da aculturação seja através da religião, porque o processo se dá através de várias áreas, de vários campos, como eu disse na minha fala, através de religião, através de cultura, de conhecimento, de direito, de filosofia. Eles negam a própria africanidade, negam a cultura africana na essência, ou seja, eles matam a nossa própria cultura desde Gênesis, desde a origem. Porque é isso que é objetivo, justamente. Sim. Negar a nossa cultura e fazer os africanos adotarem, a seguirem um novo padrão, um novo modelo de cultura. Né? Eu até posso dar esse exemplo, puxando para a minha área, no campo dos direitos humanos. Sempre os africanos são marginalizados de violar os direitos humanos, com o objetivo justamente de negar essa nossa cultura coletivista dos direitos humanos, essa nossa cultura gregária, para implementar a cultura individual ocidental, que é uma cultura que muitas das vezes é prejudicial à coletividade. Né? Podemos, um exemplo, citar por um autor que eu já esqueci o nome, que é essa cultura de excessiva valorização do indivíduo no Ocidente, custou muito ao meio ambiente, porque o direito no Ocidente, para ser válido, só precisa satisfazer o interesse do indivíduo, do seu titular, enquanto que na África, não. Mas eu acho que essa questão, como eu falei, nega a nossa própria cultura, nega a nossa tradição a partir da essência, da origem, e para depois dominar. Isso se dá em vários campos. E é mais fácil fazer isso pela religião do que pelas outras áreas, na minha opinião. Porque na África ainda estamos muito presos a essa questão de religião, de moral. Né? A sociedade africana, por definição, são sociedades extremamente religiosas. E religião mexe com algo humano, com algo da consciência humana que é muito perigoso. Mexe com esse lado de paixão, com esse lado de emoção. Né? Quer dizer, eles usam a nossa fragilidade, que é psicológica. Entendo. Exatamente. Quem é religioso de verdade, quem é religioso de verdade, ele não consegue, ele desenvolve uma paixão, um fanatismo. Sim, aquela fé cega. Fé cega, exatamente. Ele não consegue ter a racionalidade, a consciência necessária para analisar a própria a religião, ou seja, para analisar a religião de modo imparcial. Ele não consegue, aqui cito mais ter aquele senso crítico, né? Senso crítico. Mas aqui cito mais uma coisa que um autor, eu posso até explicar o livro aqui, de nome Luc Ferry, chama de pensamento alargado. Quem é dominado... Como é que é o nome do autor do livro? Ou é a autora? Luc Ferry, o nome do autor. L-U-C-F-E-R-R-I. O título do livro é Aprender a Viver, a filosofia para os novos tempos. Então, no capítulo 6 desse livro, ele justamente vai falar de uma coisa que eu acho que é muito importante, que é esse processo de alargar o pensamento. Quem é dominado, quem é muito religioso, ele não consegue desenvolver essa capacidade de alargar o pensamento. O que é pensamento alargado? Essa capacidade de você sair do seu ninho, sair do seu próprio mundo, da sua realidade, no caso a religião, e analisá-la a partir de uma posição, a partir de uma perspectiva que poderia ser de um observador externo. Ou seja, você sai da sua realidade para analisar a sua realidade de modo menos dogmático, de modo menos mais distanciado, e só assim você consegue perceber. O professor Boaventura também fala isso na sua obra, você consegue perceber o quão limitado é a sua religião, o quão limitado é a sua cultura. Então é necessário ter esse pensamento alargado. É verdade. Obrigada pela sua explanação, Seidi. Temos
O comentário do Luciano, na verdade, é uma pergunta que o Saidi acabou de comentar. Não sei se gostaria de comentar também o professor. Ele diz o seguinte: até que ponto, sim, que ele acrescentou depois, até que ponto a culturação e as religiões virtualiza ou desvirtualiza a africanidade na sua real essência? Ergimino, consegues me ouvir? Acredito que ele não está a nos ouvir. Em todos os vertentes, precisamos mudar essa sociedade africana. Diz a Betty. Estamos assim na reta final do nosso debate. Saidi? Sim. Se faz favor, a sua última consideração. Posso Ergimino comentar essa questão? Pode, claro, deve. Oh, caiu. Que pena. Mas como ele não consegue, provavelmente ele vai conseguir voltar para dar as suas últimas considerações e ele pode encaixar essa questão na fala dele. Bem, assim como eu iniciei, eu termino agradecendo a você, Misa, pela iniciativa de organizar esse evento e em especial pelo convite e por acreditar, né, que eu poderia ajudar aqui alguma coisa. Com certeza! Espero que tens potencial para isso. Espero que eu tenha atendido as expectativas, né? Agradecer. Ultrapassou! O novo amigo que eu acabei de fazer agora, de Moçambique. Sim, sim. Pela experiência compartilhada, pelo conhecimento e tudo mais. E as pessoas do chat, pelas interações, e dizer que eu aprendi muito aqui com as interações, com as perguntas, com as sugestões. É assim que nós devemos seguir, né? Aí, o mundo é construído a partir de ideias divergentes, ideias convergentes, né? É necessário nós consolidarmos esse processo de construção horizontal de conhecimento, né? Acreditar que tomar a consciência de que todos nós, né, africanos, independentemente dos nossos credos, das nossas convicções, somos importantes para o desenvolvimento do nosso país. Temos um papel importante na construção da África, na transformação da África. É um continente que todos nós queremos, né? Eu gostaria de agradecer e dizer que foi uma felicidade enorme participar aqui, que eu aprendi muito, saí mais rico em termos de conhecimento do que eu entrei aqui. Então, e só para responder uma reclamação, alguém me mandou no privado aqui, não vou citar o nome, a falar da minha forma de falar. Isso é natural. Eu não acho que eu falo igual aos brasileiros, né? Mas se eu falo é porque, né, eu tenho 11 anos no Brasil. Eu cheguei aqui com 19 para 20 anos, então é natural. Eu praticamente aprendi a falar português aqui. Na Guiné não temos esse hábito. Nós falamos mais português, é verdade. Que é uma coisa boa, uma coisa positiva, que não é um demérito. Mas era só isso. Muito obrigado a todos. Obrigado, nós que agradecemos a sua amabilidade de sempre, a sua linda explanação que fizeste aqui, e agradeço também a todos que nos acompanharam desde o começo. Foi muito bom, foi mais um dia de aprendizado, e pena que o Ergimino, não sei se ele vai conseguir voltar para despedir de vocês, mas de qualquer das formas, deixamos um abraço para ele. E também agradecer a cada um de vocês, a cada uma que contribuíram nesse debate de hoje. Foi muito bom ter-vos conosco. Vocês que partilharam com os seus amigos, familiares, colegas, vocês que nos deram força com a vossa mensagem. E não só, pelo carinho de sempre. Agradecemos também o mestre, filósofo, Ergimino Pedro Mukali, que é moçambicano, que esteve hoje conosco, que brilhantou essa sessão junto com o doutorando Mamadou Saidi, que é o nosso conterrâneo. Ele é Guigui. Artemisa,
Artemisa, Sim, perdão. diz. Ilho, o título do último livro que o Ilho está perguntando aqui, que eu citei, ok. Aprender a Viver, pontos. Filosofia para os Novos Tempos. Aprender a Viver, pontos. A Filosofia para os Novos Tempos, de Luc Ferry. O trecho que eu citei fica no capítulo 6º deste livro. Ok. Acredito que ele conseguiu anotar. Silvio Coelho, as religiões impostas aqui no continente africano e radicalismo que o acompanhou contribuiu significativamente para a perda de identidade africana e, consequentemente, abriu caminhos para intolerância interreligiosa. É verdade, Silvio, eu concordo contigo. BT, obrigado, Saidi. Cheguei tarde, mas tenho certeza que foste, como sempre, brilhante. Ok? Agradeço a todos mais uma vez. Sinto muito que o nosso colega e amigo não conseguiu voltar, que é mestre Ergimino, mas eu acredito que vocês entendem perfeitamente. Ele está na África e os nossos países não é diferente, né? Cada um tem a sua dificuldade. A internet é comum, né? Quase na Guiné-Bissau é igual, então eu acredito que vocês vão compreender que ele fez de tudo, fez o possível e o impossível para estar conosco. O mais importante, ele conseguiu estar, fez a explanação dele, só não conseguiu ficar para interagir com vocês. Ok, Saidi, mais uma vez, muito obrigada. Até a próxima oportunidade. Eu acredito que sempre que eu precisar, posso bater a porta. Um beijo grande a todos que nos acompanharam desde o início desse programa de hoje. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã estaremos cá com mais um tema. O tema da manhã é... como é que é? É negritude e autoestima. Negritude. Ele voltou? Não voltou. Estava feliz. Ok. Beijo, beijo, beijo. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã, negritude e autoestima. Teremos amanhã a doutora Patrícia, que é guinense, historiadora guinense, e a doutora Cecília, que é psicóloga, para falar conosco sobre questão de negritude e autoestima. Que os africanos... Não vai te abrir a porta, Betty, deixa de ser chata, vai, ciumenta. A prima está com ciúmes, sei. Beijo, beijo, beijo. A ela, olha o comentário dela. É ciúmes, deixa eu ser ciumenta. Ok, Sedi? Tchau, tchau, muitíssimo obrigada. Coloca aquela música para a gente sair, por favor. Merci a tua. De nada, Cátia, a gente que agradece, minha princesa. Obrigada a todos os nossos irmãos angolanos, moçambicanos, santomense, que estiveram conosco hoje. Muitíssimo obrigada pela colaboração. Pode.
fala, vou me sentir como da cor de favor. Senti orgulho de cor de pele que não tem. Não conformar de pele que não tem descanso. Não pretas com cargas farinha de cor. Quisa na piriba para muda não senti orgulho de cor de pele que não tem. Não conformar de pele que não tem descanso. Não pretas com cargas farinha de cor. Quisa na piriba para muda consequências. Nunca viviu, não consigo. Por agora tem consequências. Nunca viviu, não consigo. Por acabei disso, antiga para nosso. La que curta paga. La que te dice que yo panoso, mi dulce. La que curta paga. Cano muda no corre, Cano muda no corre, no se puede imaginar. Vive diciendo que se bravo, vive diciendo. Cano troca no corre, no se puede imaginar. Vive diciendo que se bravo, vive diciendo. Cano muda no corre, no se puede imaginar. Vive diciendo que se bravo, vive diciendo. Obrigada. Tchau, até amanhã.